Oi! Analisar um conjunto de dados numéricos pode ser bastante útil. Existem algumas maneiras de relacionarmos e organizarmos os valores de um conjunto de dados se olharmos os termos centrais desses conjuntos. Você com certeza conhece uma forma de organizar um conjunto de dados, a chamada média. Por exemplo, se suas notas em três avaliações são 4, 5 e 9, a média aritmética dessas notas é igual a 6, pois 4 mais 5 mais 9 é igual a 18, e 18 dividido por 3 é igual a 6. Ou seja, se o valor mínimo para você ser aprovado em uma disciplina for maior ou igual a 6, você obteve sucesso, passou na matéria. Caso contrário, você não conseguiu ser aprovado. Outra aplicação do conceito de média aritmética é no cálculo do número de gols por partida de um time de futebol. Ah, agora ficou interessado, hein? Se esse time jogou 5 jogos e marcou 16 gols no total, o número médio de gols por partida é 3,2, pois 16 dividido por 5 é igual a 3,2. Existem outras medidas de tendência central que podem ser úteis para nós. Os vídeos de hoje abordarão exatamente esses conceitos, as medidas de tendência central. Assista os vídeos com atenção, eles serão importantes para que você consiga realizar a atividade que virá em seguida. Então, vamos lá? Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Quantas vezes por mês você vai a um estádio ver um jogo de futebol, em média? E nos últimos 6 meses, quantas horas extras você fez em média por mês? Eu, por exemplo, vou uma vez por mês a um estádio, em média. Tudo isso? Ah, claro. Bom, eu nos últimos 6 meses trabalhei em média 10 horas extras por mês. Esse tipo de cálculo que a gente faz usando a chamada média aritmética. Que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá? Vamos comer também, né? Vamos comer, né? Ah. Comer que tá na hora. Ô, vida dura, viu? Tô precisando trabalhar cada dia mais e mais para dar conta das dívidas. Realmente não tá fácil para ninguém. Não tá. Mas me diga uma coisa, quantas horas o senhor trabalha por dia? Varia muito. Depende do dia, do movimento, de um monte de coisa, né? Essa semana, por exemplo, eu trabalhei 8 horas na segunda-feira, 5 horas na terça, 9 horas na quarta-feira e 6 horas na quinta. Mas o senhor faz em média quantas horas de trabalho por dia? O que o senhor tá querendo dizer com média, hein? Olha, eu não sei onde o senhor tá querendo chegar, não, mas eu queria deixar claro pro senhor que eu não faço média quando eu tô trabalhando. Enrolação comigo não, trabalho pra mim é coisa séria. O senhor entendeu errado. Não é dessa média que eu estou falando. Mas que diabo de média é então? Pois é. O que será que o passageiro está querendo dizer com isso? Apesar do espanto do nosso amigo taxista, perguntas como essa, que envolvem cálculos pela média, são feitas com bastante frequência. Mas vamos ver outra situação em que o termo em média também é utilizado. Cida. Ô, Cida. Oi. Será que você pode me ajudar um pouquinho? Qual o problema? Sabe o que é? Eu tô com uma dificuldade danada pra calcular quantos quilos de carne que eu vou ter que comprar pro churrasco de sábado. Quantas pessoas vão? Comigo e com você são 20 pessoas. Eu li numa revista que uma pessoa come em média num churrasco 300 gramas de carne. 300 gramas, imagina. Você acha que a dona Isildinha vai comer 300 gramas de carne? Mas, Cidinha, eu tô te falando que é um cálculo feito pela média. Ou você acha que o Zeca vai comer só 300 gramas de carne? Então como é que faz? Então, por isso que eu tô te falando, é um cálculo feito pela média. Porque tem gente que vai comer mais carne, como o Zeca, e tem gente que vai comer menos carne, como a dona Isildinha. Então, no fim, fazendo as contas, dá, em média, 300 gramas por pessoa. Quer dizer, então, que se todo mundo comesse a mesma quantidade, seria de aproximadamente 300 gramas? Perfeitamente. Então, nesse caso aqui, se são 20 pessoas e a média é de 300 gramas, são 20 pessoas.
Basta Você tem que multiplicar a quantidade média de carne que cada um consome pelo número de convidados. Então deixa eu fazer a conta. 300 gramas vezes 20... Que dá 6 mil gramas. Que é o mesmo que 6 quilos de carne. 6 quilos? Tudo isso? Esse churrasco vai custar uma fortuna. Eu não acredito, que cara de pau. O que foi? Você não vai acreditar, ó. Saiu uma matéria aqui falando da nossa fábrica. Você não sabe o que o gerente falou. O que ele falou? Ele falou que o salário médio mensal dos funcionários é de R$200. 200 reais? Só que eu acho que alguém tá levando uma parte desses R$200, porque eu não recebo tudo isso no final do mês, não. Eu também não. Tá? E eu não sei como é que eles têm a cara de pau de mentir desse jeito pra gente. Faça Deixa eu dar uma olhada. Pode ver, olha aí. Ó, digo mais, viu? Eu acho que a gente vai denunciar isso pro sindicato. Isso tem que ser denunciado. Que sindicato, que Claro. nada. Larga a mão de ser briguento, Não Gil. é briguento, Você não. que não entendeu a matéria aqui do jornal, ó. Como assim? Tá escrito aqui, ó. Salário médio mensal dos funcionários, R$200. Então, eu estou falando dos funcionários. E quando você fala em salário médio, você está supondo que todo mundo recebe a mesma coisa. Não, peraí, me explica direito que eu não tô entendendo essa explicação. Quantos funcionários tem na empresa? 20. 20. E qual é o total da folha de pagamento? Tá aqui, ó. Tá aqui escrito, ó. R$4.000. 4.000 reais. Certo? Então, para você chegar no salário médio, você tem que dividir o total da folha de pagamento pelo número de funcionários, entendeu? Ó, é isso aqui, ó. Aqui, ó. R$4.000 divididos por 20 funcionários vai dar R$200 por funcionário. É isso que eu tô te falando. Olha, mas eu não tô recebendo isso tudo, não. Você pode ter certeza. Mas quem falou que esse é o seu salário, Gil? Foi você, o gerente e o jornal, Vicente. Vocês estão falando isso. Criatura de Deus, você não entendeu. Nós estamos falando do salário médio dos funcionários e não do salário de cada funcionário. E quando você fala no salário médio, você está supondo, está fazendo de conta que todo mundo recebe a mesma coisa, entendeu? Olha, eu não sei não, mas eu continuo achando que a gente deve denunciar esse tipo de coisa pro sindicato, Vicente. porque Larga não tá a mão certo. de ser cabeça dura, Gil. Realmente nosso amigo está afim de uma briguinha mesmo. O que ele não está entendendo, ou não está querendo entender, é que o valor da chamada média salarial não corresponde ao salário real de cada funcionário, mas sim ao total de todos os salários dividido pelo número de funcionários. O valor dessa média pode ser maior, menor ou igual ao salário de cada um. E falando em média, como será que estão os preparativos para o churrasco das nossas amigas Cida e Cidinha? Cida! Ai, Cida. Que foi? É o churrasco de novo. Ai, o que foi? É o arroz agulhinha. Um arroz? Vem cá. Sabe o que é? É que o pessoal tá ligando pra mim e quer saber quanto custa o arroz. Só que aqui no jornal tem 3 preços diferentes. Que preço que eu dou? Nenhum. Como assim? Dando o preço médio do arroz. Preço médio. Você sabe quanto custa cada pacote? Cada pacote eu sei, tem aqui no jornal. E quanto custa cada pacote? Ó, no supermercado Carícia custa R$ 3,42. No Parreirinha custa R$ 3,37 e no Pechinchão custa R$ 3,36. Tá. E para saber qual o preço médio do arroz, o que a gente faz? Bom, a gente... Ai, Cida, é fácil, né? A média aritmética pura. Ah, é? Então vai. Bom, é só somar o preço dos 3 supermercados. Daqui, ó. Já falando aí pra Vou mim? dando pra você. Tá. Vamos lá. Então dá R$ 3,42 mais R$ 3,37 mais R$ 3,36. Igual lá. Aqui. R$ 10,15. Certo. Então, depois disso, o que a gente faz? Aí a gente divide por 3, porque a gente quer saber o preço médio do pacote de arroz a partir de 3 preços diferentes. Então, vamos lá. R$10,15 dividido por 3 dá... 3.
Aqui. Preço médio do arroz é R$ 3,38. Ai, graças a Deus. Obrigada, viu? Vou ligar pro pessoal agora. Parece que nossas amigas conseguiram se entender com as despesas e as contas do churrasco. Mas e o nosso outro amigo, o taxista? Será que já conseguiu descobrir quantas horas, em média, ele tem trabalhado por dia? Então, é como eu disse para o senhor. Só nessa semana eu trabalhei 8 horas na segunda, 5 na terça, 9 na quarta e 6 horas na quinta-feira. Ué, aí fica fácil calcular, em média, quantas horas o senhor trabalhou nesses 4 dias. Não, você vai me desculpar, viu? Mas pra mim, em média, é café com leite no balcão da padaria. Não. Não é nada disso. Olha, para calcular, em média, as horas que o senhor trabalhou nesses 4 dias, é fácil. Para começar, vamos calcular primeiro a média dos 2 primeiros dias. Tá bom. Na segunda, o senhor trabalhou 8 horas. Já na terça, foram 5 horas. Então, nos 2 primeiros dias, o senhor trabalhou um total de 13 horas. Se eu dividir esse total pelos dias trabalhados, que foram 2, então eu concluo que o senhor trabalhou, em média, 6 horas e meia nos 2 primeiros dias. 6 horas e meia? Mas como assim? Só no primeiro dia eu trabalhei 8 horas? Pois então, 6 horas e meia é a média. Veja bem, na segunda, o senhor trabalhou 8 horas. Certo. 1 hora e meia a mais que a média. Certo. Já na terça, o senhor trabalhou apenas 5 horas, ou seja, 1 hora e meia a menos que a média. Certo. O que mostra que o número de horas a mais compensam, em média, o número de horas trabalhadas a menos. Interessante, hein? Mas vem cá, não dá pra calcular essa tal de média pros 4 dias, não? Essa tal de média que o senhor disse chama-se em matemática de média aritmética. E dá sim para calcular com mais de 2 valores. Então, qual é a média de horas que eu trabalhei nos 4 dias? Nestes últimos 4 dias, o senhor trabalhou 8 horas na segunda, 5 na terça, 9 na quarta e 6 horas na quinta. Portanto, trabalhou um total de 28 horas. Para saber a média, basta dividir o número de horas trabalhadas pelo número de dias. 28 dividido por 4 dá 7. Aí está. O senhor trabalhou, em média, nos últimos 4 dias, 7 horas por dia. Satisfeito? Mas só isso? Olha, eu achei que estivesse trabalhando muito mais, viu? Eu acho que eu tô precisando aumentar a minha média de horas trabalhadas. Isso sim, viu? Atenção, se liga que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente aprendeu que média representa uma situação regular, onde os valores seriam iguais. A gente também viu alguns exemplos de uso de médias e aprendeu como se faz para calcular. É importante saber que, em matemática, esta média é chamada de média aritmética e que, quando tratamos com valores médios, os excessos compensam as faltas. E por falar em média aritmética, você já calculou em média quantas horas você se dedicou aos estudos na última semana? Não? Pois agora você já tem condições para fazer esse cálculo. E que tal começar os estudos de hoje respondendo essa questão? É uma boa ideia, porque, como eu disse, condições para resolver esse problema você já tem. Agora só depende de você, certo? É isso aí. Então dedique-se e até a próxima. Tchau. Tchau. Tomar nosso cafezinho, né? Vamos embora, né?
Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Olá. Olá! Na teleaula de hoje, você vai estudar as medidas que em estatística são chamadas de medidas tendência central ou valores centrais. Vai ver que além da média também existem a moda e a mediana. Irá conhecer o significado de cada um desses termos e saber em que situação o uso de cada um deles é mais adequado. Vivemos num mundo de quantidades, de números, de valores, de medidas. Por isso, muitas vezes temos que encontrar uma média entre alguns desses valores. Nestas horas, frequentemente nos deparamos com frases do tipo: o tempo médio de vida do brasileiro é de 64 anos para os homens e de 72 anos para as mulheres. Em alguns países desenvolvidos, esse tempo médio é maior, de 74 anos para os homens e de 82 anos para as mulheres. O tempo médio de vida de um cão, dependendo da sua raça, pode chegar a 12 anos. Viajamos a uma velocidade média de 80 km por hora. Os trabalhadores desta empresa trabalham uma média de 40 horas por semana, mas essa média tende a baixar com as novas reivindicações trabalhistas. A maioria das pessoas está familiarizada com esse termo. Querem ver? A média de gols do Campeonato Brasileiro é de 2,5 gols por partida. Como você faz para calcular a média de gols de um campeonato? Amigo, oi, posso fazer uma pergunta? Não. Como você faz para calcular a média de gols de um campeonato? Dependendo dos gols, né, dos gols aí a gente vai multiplicar. Por exemplo, os gols feitos, né? Eu não sei. Então total aí vai dar de 100% de gol vai dar uns 70. Calcular só quando o Corinthians joga bem, aí dá pra ver mais ou menos o que é que vai acontecer. E para saber quantos gols teve em média um campeonato? Eu acompanho pela televisão ou jornal, né? Pelos pontos. A média de gols? Não, a média de gols não. Como que calcula a média de gols de um campeonato? Não sei. Não dá pra calcular que a gente não acompanha todo dia, mas só pela televisão mesmo, cara. Soma o número de jogos e divide pelos gols, né? Você divide o número de gols pelo número de partidas. Tá certo. Obrigado, hein? Nada. Olha aí, tá vendo? Você já viu na teleaula passada como determinar a média aritmética de um conjunto de dados, não é mesmo? Então, você sabe que é necessário somar todos os valores daquele conjunto e dividir pela quantidade de dados que ele possui. Agora, imagine que nesta pequena empresa aqui trabalhem 7 funcionários. Vamos dar uma olhada na tabela que mostra os seus salários. O funcionário A ganha R$3.000. O funcionário B ganha R$520, assim como os funcionários D e G. O E, R$1.200. O F, R$800. E, por fim, o C possui o maior salário com R$8.000. Levando em conta aquilo que foi dito sobre média aritmética, vamos calcular o salário médio desta pequena empresa. E isto você já sabe fazer, não sabe? Vamos pensar um pouco. Primeiro eu vou somar todos os salários, certo? Então vamos ver. São 3 salários de R$520. Um de 800. Um de 1.200. Um de 3.000. E um de R$8.000. Somando tudo isso dá... Deixa-me ver. 3 vezes 520, mais 800, mais 1.200, mais 3.000, mais 8.000... R$14.560. Agora, é só dividir tudo pelo número de funcionários, que são 7. E teremos, então, R$14.560 dividido por 7, R$2.080. Isso mesmo, o salário médio desta empresa é R$2.080. A média destes salários aqui é R$2.080. Mas preste atenção na média e nos salários. Prestou bastante atenção? Então responda a esta pergunta. Será que o valor revelado pela média aritmética é realmente representativo dos salários desta empresa? O que você acha? Além da média aritmética, existem outros valores que nos auxiliam a desenvolver uma análise crítica de uma informação
ou de um conjunto de dados, como este que acabamos de ver. E outro desses valores tem o nome de moda. Moda? A palavra moda remete a vários significados. O mais usado é quando nos referimos à roupa, a desfiles de moda. A palavra também pode significar uma tendência, quando dizemos que hoje em dia é moda todo mundo fazer uma determinada coisa. E não podemos nos esquecer da moda de viola, um dos ritmos musicais brasileiros. Mas moda também é um termo da matemática. Em estatística, ela é uma medida de tendência central. Mas como será que a gente calcula a moda num conjunto de dados? Em estatística, o termo moda refere-se a um conceito preciso, que indica o valor que mais se repete. Dê novamente uma olhada nesta tabela. A moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados. Ela pode ser utilizada sempre que for necessário informar o valor que aparece com maior frequência. E no caso desta tabela, com os salários desta pequena empresa, a moda seria R$ 520. Agora que você já sabe o que é moda em estatística, vamos voltar para a pergunta do começo. Olhe para esta tabela. Você lembra que a média dos salários é R$ 2.080. Você acha esse valor representativo dos salários dessa empresa? Qual é a sua opinião? Note que neste exemplo aqui, a diferença entre o maior salário, de R$ 8.000, e os outros é muito grande, não é verdade? E isso acaba puxando a média, isto é, faz com que a média salarial fique alta e não reflita a realidade dos salários desta empresa. Por isso, é importante saber como entender uma pesquisa. Para isso, precisamos olhar para os valores centrais utilizados. E esses valores são a média, a moda, que você já conhece, e a mediana, que irá conhecer daqui a pouco. Bom, agora vamos ver o que acham disso esses dois funcionários que trabalham na área de relações públicas da empresa. Bem, precisamos calcular a média salarial da nossa empresa. Bom, mas isso é fácil. Eu já tenho aqui calculado. Puxa, R$ 2.080? Não é uma média um pouco alta, não? É porque esse salário mais alto aqui está elevando a média. Ah, mas será que isso dá uma ideia da maioria dos salários da nossa empresa? Não, acho que não. Bom, em vez da média aritmética, a gente podia utilizar outro valor central, como a moda, por exemplo. O que você acha? Perfeito. E a moda é 520. Por isso é importante a gente compreender os resultados apresentados numa pesquisa estatística e analisar de um modo crítico os resultados apresentados na tabela ou no gráfico. Agora, vamos ver uma outra tabela, uma que não diga respeito a salários. Uma tabela com os pesos das pessoas. Imagine a tabela de um spa ou de uma clínica de emagrecimento. Foi feita esta tabela com o índice de massa corpórea, que relaciona o peso e a altura de uma pessoa. Analisando esses dados, vamos ver que 32 pessoas possuem peso normal, 28 pessoas estão precisando urgentemente emagrecer, 25 estão ligeiramente acima do peso e 15 abaixo. Pelo que nós vimos até agora, a moda seria a categoria com o maior número de pessoas, ou seja, o peso normal. Mas é preciso ter cuidado ao analisar este dado, porque não significa que a maioria das pessoas possui peso normal. Então você viu que, dependendo do que se deseja mostrar, um valor central pode ser mais conveniente do que o outro. Mas existe ainda um outro valor central além da moda e da média. Trata-se da mediana. Determinar a mediana é fácil. Em primeiro lugar, vamos ordenar aqueles salários da nossa pequena empresa. Fazendo isto, é fácil notar que o valor de R$ 800 ocupa o valor central, não é mesmo? Repare que este valor divide os dados ordenados em dois grupos iguais, ou seja, com o mesmo número de observações. Observe que metade dos empregados da empresa recebem os salários mais baixos. A mediana é igual a 800. Veja que esta coluna possui 7 valores. Sempre que tivermos um número ímpar de observações, é fácil achar a observação central, que será a mediana. Mas e quando o número de observações for par? Por exemplo,
Imagine que esta empresa contratou mais um funcionário com um salário de R$ 700 reais. Neste caso, tudo o que você precisa fazer é determinar os dois valores centrais deste conjunto e depois tirar a média aritmética deles. Isso você já sabe fazer. Portanto, a mediana neste caso é R$ 750 reais. E veja agora como ficaria a situação da empresa com a média, a moda e a mediana. A moda, como você viu, é o valor que mais se repete, ou seja, R$ 520 reais. A mediana, como o gráfico tem 7 valores, é o valor central, que equivale a R$ 800 reais. E por fim, a média, que você também já sabe calcular, perfaz R$ 2.080 reais. Ela é alta porque é puxada pelo salário mais alto, de R$ 8.000 reais. Voltando à nossa pergunta inicial, será que o salário médio é representativo dos valores desta empresa? Bem, agora você já sabe que é necessária uma análise crítica dos valores centrais, a moda, a média e a mediana, para uma aplicação correta da estatística. Você viu que num mundo de tantas quantidades, nós sempre estaremos lidando com estatísticas, com tabelas, com gráficos, onde um conjunto de dados será analisado. Hoje, você adquiriu instrumentos para poder entender melhor como isso é feito. Que tal dar uma revisada? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu sobre as medidas de tendência central, ou valores centrais. Viu que, em estatística, essas medidas são a média, a moda e a mediana. Reviu como fazer para calcular a média aritmética de um conjunto de observações. E aprendeu como determinar a moda e a mediana. Também constatou que a média aritmética nem sempre traduz o valor mais representativo de um conjunto de observações. E com isso tudo, compreendeu a importância de analisar criticamente os resultados apresentados em pesquisas estatísticas. Agora é com você. Com a ajuda dos seus livros, você vai poder aprofundar ainda mais este assunto. Bons estudos! Você acabou de assistir a 2 vídeos que abordaram as medidas de tendência central, chamadas média, moda e mediana. Então vamos à atividade. Preparado? Em seu caderno, liste o preço de pelo menos 10 produtos que você utiliza no dia a dia no local onde você vive, tá ok? Você deve definir uma categoria, alimentos ou produtos de limpeza, por exemplo, o que você quiser. Não precisa ser o preço exato também, pode ser um valor aproximado. Caso você não consiga saber sozinho, pergunte para alguém que vive com você, sem problemas. Importantíssimo! Não estamos buscando valores grandes, tipo de televisores ou geladeiras, mas de coisas menores, que custem no máximo R$ 25 por unidade. Fechou? Depois de listar os preços, calcule a média, a moda e a mediana desses conjuntos de valores. Fechou? Em seguida, pense sobre o que cada valor pode indicar para você. Ou seja, o que a média dos valores desse produto significa? O que significa obter a moda desse conjunto de valores? E a mediana? Para conferir os cálculos, você pode usar a calculadora se precisar, tá bom? Boa atividade! Como não é possível saber os valores e os produtos usados, existem diversas respostas para essa questão. Mas é preciso ter cuidado com os cálculos, hein? Eles exigem atenção.
A média dos preços calculados indica o preço médio pago por produto, certo? Os produtos que possuem um preço acima dessa média são os mais caros. Podemos tirar as conclusões a partir da média quando comparamos, por exemplo, marcas diferentes de um mesmo produto. Isso é importante para fazermos compras mais conscientes. Legal, né? A moda também pode ser calculada, mas nesse caso ela não terá um significado tão grande. Apenas indicará o preço que mais apareceu no seu conjunto de dados. Há situações em que essa medida de tendência central pode ter um significado muito importante, como, por exemplo, ao tentar descobrir a idade de pessoas que contraíram uma determinada doença. Olha só. A mediana, nesse caso, será o valor do meio na sequência de preços ordenadas do menor para o maior valor. Caso o número de dados em seu conjunto seja par, será a média dos dois valores centrais. Entendeu? Você pode analisar essa organização para ver, por exemplo, quais são os produtos mais caros. Isso pode ser importante para verificar em quais tipos de produtos você está pagando mais. Esperamos que você tenha conseguido realizar essa atividade com sucesso e, se você quiser saber mais, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Um beijão e bons estudos!